de muitos, mas muitos brasileiros. E ao conseguir o imóvel, é preciso ficar atento aos direitos caso a propriedade apresente algum problema na estrutura. Eita, é o sonho se transformando no pesadelo. Ana Rebeca Passos está de volta. Então, Ana, quais são os deveres da construtora após a entrega do imóvel? Oi, Renata, de volta amanhã à cidade. Rapaz, entregar a obra completa, né? Sem problemas. Porque depois que a pessoa, não é, que comprou este imóvel entra, e meu amigo, aí é que vem a dor de cabeça. Porque se encontrar qualquer situação ali, né, que precise de um ajeitadinho, de um conserto, de uma manutenção, aí tem que buscar outras formas, né, acionar os responsáveis para que aquele serviço seja feito. Então, importantíssimo que se você vai adquirir um imóvel aí, né, fiquem atentos, né, à vistoria, né, vejam direitinho um contrato, chequem essa casa junto com essa construtora para saber se tudo está sendo entregue na perfeita condição, né, em perfeitas condições, porque depois é dor de cabeça. Bom, é um assunto, não é, que requer um especialista na área para conversar com a gente e explicar melhor como é que tudo isso funciona. A gente convidou aqui para conversar com a gente o Wenderson Arcanjo, advogado de direito imobiliário. Bom dia, doutor. Bem-vindo à Rádio Cidade. Tem muito conflito nessa área ainda, não é? Então, qual o primeiro passo? Eu meio que já dei uma adiantada aqui. Mas eu busco quem? Entrei na casa, tem serviço para ser feito, isso no piso, na parede, numa pia. Eu procuro quem, doutor? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os telespectadores. Então, um tema bem polêmico, né? Com relação à responsabilidade civil na obra. A gente tem algumas informações com relação, por exemplo, à CIBIC, que é uma Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, e ela estima que no ano 2022 tiveram 100 mil processos só discutindo isso. Então, para você ver como é um tema importante, onde o construtor ele precisa ter algumas atenções, assim como também o adquirente, né? A responsabilidade ela é mútua dos dois lados. Então, vamos lá. Com relação à construção civil, o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é se aquele contrato é um contrato que está ou não regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Isso tem repercussões diferentes. Tá? Então, quando a gente está tratando de uma relação civil, é uma relação entre duas pessoas comuns, o Código Civil ele dá um tratamento. Quando a gente está tratando de relação consumerista, que é uma relação entre fornecedor e consumidor, existe um outro tratamento, digamos assim, mais protetivo para o consumidor. Então, esse é o primeiro detalhe. Agora, por exemplo, entrei na casa, não é? Encontrei ali, a gente pode chamar de vício, não é? Ou de falhas, por exemplo. Eu recorro já a quem? O senhor já pediu para observar esse contrato. Já começo pela construtora? Ou começo pelo banco, não é? Ao qual financiei esse imóvel? E quem tem, por exemplo, faz parte do programa Faixa 1, que são aqueles residenciais do Minha Casa Minha Vida. Então, nesses pontos, não é? Eu procuro quem? Então, vamos lá. Primeiro ponto, você tem que notificar, seja por e-mail, algum meio formal, a construtora e notificar também o banco nos casos de financiamento. Por quê? Porque existe uma responsabilidade solidária. No financiamento do Faixa 1, como você falou, o banco que financia, ele assume uma responsabilidade além de ser banco. Ele também é um agente de fiscalização da obra. Então, ele também responde solidariamente. O Faixa 1, ele geralmente, quando ele é instalado, existe um escritório local dentro do empreendimento que auxilia os moradores daquele empreendimento nos primeiros passos. Então, esse escritório também pode ser procurado para fins de orientar o morador do que o morador precisa fazer. Mas, assim, o imprescindível é que o morador, quando observe alguma falha, imediatamente ele procure. Porque se ele esperar para procurar, isso pode representar ali, eventualmente, uma perca do direito. Era isso que eu ia perguntar ao senhor. Veja, aí digamos, mas é da dor de cabeça procurar a construtora, procurar o banco, né, para virem consertar. Digamos que eu entro no imóvel, não... primeiro, vamos começar aqui. A construtora me garantiu que aquela vistoria foi feita. Não contratei nenhum engenheiro para vistoriar aquele imóvel. Entrei na casa. Depois que eu estou dentro, identifiquei que tem um piso solto, um azulejo oco, uma pia solta. Eu posso mexer ou eu já perco o direito, como o senhor colocou aí? A garantia ela tem que ser acionada da construtora. Se você mexer,
por iniciativa própria, você realmente pode perder essa garantia. Então, assim, primeiro ponto, desconfie da construtora, da empresa que vai te entregar uma obra sem te chamar para vistoriar junto. Tá? Então, você que está sendo beneficiado ali, você precisa ir junto fazer essa vistoria. Não existe esse cenário da vistoria ser feita e depois dizer, já fiz a vistoria, pode ir lá. Não, você precisa participar da vistoria. Se você não participou, mas assim que você entrou no imóvel, você constatou qualquer situação, filma, tira foto, notifica a construtora para que eles possam tomar as providências. Isso é importantíssimo, é isso que eu ia perguntar. Tem que ter tudo registrado para não perder o seu direito, certo? Tudo isso feito. Por que acontece ainda, doutor? Por que acontecem de construtoras entregarem imóveis com falhas? Isso trata também da questão de ética, não só de responsabilidade, mas de ética. Você veja que o Brasil ele é um país que incentivou muito a construção civil, né, de forma muito acelerada, e a gente tem muitas empresas no mercado. E algumas empresas que já têm mais história, que têm mais tradição, elas aprenderam com os erros e efetivamente elas vão melhorando com o passar do tempo. Mas a gente tem hoje alguns aventureiros. E aí esses aventureiros realmente acabam deixando falhas no meio do caminho. Infelizmente isso acontece bastante. Né? É importante que o pessoal saiba que a garantia também ela é uma garantia, os prazos de garantia são diferenciados a depender do que está sendo entregue. Então, por exemplo, um piso ele tem uma garantia diferente de uma janela, de uma porta. E isso é importante que o pessoal tenha atenção, sabe? Existem algumas questões que são, a gente chama de vícios aparentes. Então, você chegou, você está vendo que a porta está amassada, você está vendo que está com infiltração, aquilo é algo aparente, você não pode perder tempo esperando, você tem que acionar imediatamente. Então, esse negócio de, esse imóvel tem garantia de 5 anos. Não, tem que observar se a janela não tem um período menor. Exatamente, exatamente. Então, assim, 5 anos é uma garantia que a gente tem para estrutura, algo estrutural, parede, laje, piso, fundação. Então, tudo que é estrutural, aquilo que tem que durar, a garantia de 5 anos. Mas o revestimento do piso, por exemplo, são 3 anos. O acabamento do revestimento é 1 ano. Então, a depender dentro do piso, você ainda tem garantias diferentes. A depender do que está, qual o vício, né, que está aparente ou não. O mais importante é isso. Existe o vício aparente, que é aquele vício que você olha, e existe o vício oculto, que é aquele que você só descobre com o tempo. Tá? O pessoal pode ficar despreocupado. A garantia só começa a correr, a fluir. A garantia não, perdão. O direito de reclamar só começa a fluir a partir do momento que você descobre. Mas é importante que, assim que descobre, assim que você identifica, você notifique imediatamente. Muito bem, é isso, Renata. É um dado que chama a atenção, né? Como disse aqui o advogado, em 2022 foi comprovado aí que mais de 100 mil ações estavam relacionadas a vícios construtivos em imóveis e principalmente no faixa 1 do programa de habitação popular, que é aquele do Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Então, é um dado preocupante, mas fica o alerta aqui para quem vai adquirir um imóvel, não é? Independente do valor, você está pagando, né, doutor Wenderson? Acertei. É seu, não é? Vai ser seu. Então, você precisa estar atento aos detalhes para não ter dor de cabeça no futuro, independente do preço que você está pagando, é dinheiro do mesmo jeito e é um bem, né? Sem dúvida, sem dúvida. É imprescindível. Aqui em Caruaru existe um modelo diferenciado, que é a construção a título de condomínio de obras, então requer uma atenção especial. As pessoas que contratam construtoras para construir, elas não estão protegidas pelo direito do consumidor, é uma relação civil e redobra ainda mais de atenção esses cuidados, com a garantia, com a segurança, com a estabilidade da obra. Muito bem. O Wenderson Arcanjo, advogado de direito imobiliário, esclarecendo para a gente, né, o que se trata da responsabilidade civil na construção civil, Renata. Obrigada, Ana, pelas informações. Mais explicado, impossível. É um bem. Interessa você pagar.